Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do H Plus Tá On. E, dando sequência nas nossas dicas por disciplina, hoje é a vez da Sociologia e Filosofia. E para isso está aqui o nosso professor de Filosofia e Sociologia, professor Pirata. Seja bem-vindo, professor. Olá, obrigado. Obrigado a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando, ouvindo, vendo esse podcast. Professor, primeiro, obrigado pela disponibilidade, separar esse tempinho para ajudar o pessoal, tanto do H Plus como de fora do H Plus. E, sem perder muito tempo, o que você trouxe pra gente? Como é que vai funcionar aí as dicas de sócio e filo? Bom, quando você fez esse convite, né, eu fiz um levantamento, né, dos temas que são os mais recorrentes, os que têm maior incidência, lembrando que o banco de questões do Enem, ele não tinha sido atualizado nos últimos anos. Então, este ano nós tivemos que fazer questões novas e como ficou toda aquela discussão a respeito da reforma do ensino médio, se iria adotar uma mudança ou iria manter um padrão, decidiu-se por manter o padrão dos últimos anos. Então, provavelmente não teremos grandes surpresas e a tendência é seguir o modelo das questões dos últimos 4, 5 anos. Portanto, o padrão que a gente encontrou, né, de questões de filosofia antiga, cidadania, participação política no mundo grego, ou mesmo no mundo moderno, discussões como epistemologia, ciência moderna, né, a história do pensamento político na filosofia moderna, são temas que o Enem ele costuma trabalhar há um bom tempo. Então, a tendência é encontrarmos esse tipo de perfil. De sociologia também, temas relacionados à realidade brasileira, movimentos sociais, problemas sociais brasileiros, que vão desde a questão indígena, a questão do racismo, violência e direitos relacionados às mulheres, as questões de gênero nesse sentido, e também lembrando que o Enem preza muito pela evolução dos direitos nas sociedades, seja a questão dos direitos humanos, de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, de 1789, e, no caso brasileiro, a Constituição Cidadã de 1988, que está fazendo aniversário também neste ano, e se discutiu muito sobre a democracia brasileira e na América Latina como um todo, passando por turbulências nos últimos anos, né? Então, tema democracia é caro ao Enem, a ideia da Constituição Cidadã pode ser um assunto resgatado, que ela é um tema guarda-chuva, porque da Constituição a gente vai para direitos das mulheres, direitos de minorias, povos indígenas, a demarcação de terras, né? Se falou muito de marco temporal neste ano, então esse recorte ele é muito importante. E eu separei algumas questões para ir norteando a nossa discussão. Então a gente pode ver uma questão ou outra, e a partir dela a gente avaliar o tema que é gerador para outras possibilidades da nossa prova nesse fim de semana. Perfeito, perfeito. Tá aí já, o Matheus colocou na tela pra gente, então a gente vai começar por filo ou sócio? Filosofia. Essa aqui é uma questão que, embora o tema cidadania ele possa ser desmembrado para sociologia e para filosofia e também para história, porque é um tema bem abrangente, a ideia de cidadania. Nesse caso aqui nós vamos trabalhar com filosofia e cidadania no mundo grego. Então, filosofia antiga é um ponto importante no Enem. Isso envolve desde as origens da filosofia, com os pré-socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles, no ambiente de formação da polis, a cidade-estado, e o helenismo, que seria já o declínio da cidadania, e as discussões são outras. O helenismo vai discutir o tema da felicidade, mas pensando como um assunto que tem grande abrangência, pode ser explorado pelo estudante para outras áreas, inclusive numa proposta de redação, numa interpretação de texto,
questão de história também, né? O mundo antigo grego pode ser explorado na parte de história. Então, esse é um tema guarda-chuva bem interessante, né? Então, essa questão, ela fala o advento da polis, né? No texto do Jean-Pierre Vernant. Esse é um clássico que é explorado em vários vestibulares, né? As origens do pensamento grego. O advento da polis, nascimento da filosofia. Entre as duas ordens de fenômenos, os vínculos são demasiado estreitos para que o pensamento racional não apareça em suas origens, solidário das estruturas sociais e mentais da própria cidade grega. Assim, recoloca na história a filosofia, recolocado na história, a filosofia dispõe-se desse caráter de revelação absoluta que às vezes lhe foi atribuído, saudando na jovem ciência dos jônios, Jônios seria o litoral da Turquia, né, a razão intemporal que veio encarnar-se no tempo. A escola de Mileto não viu nascer a razão, ela construiu a uma razão, uma primeira forma de racionalidade. Essa razão grega não é a razão experimental da ciência contemporânea. Esse pequeno parágrafo ele é bem abrangente, porque ele resume o quê? A discussão de que a filosofia nasce na Grécia não por um milagre grego, ela é um fenômeno histórico, temporal, tem localidade geográfica, a região da Jônia, as cidades gregas no litoral da Turquia, a cidade de Mileto, Tales, o primeiro filósofo e matemático, e isso está relacionado com a formação das cidades-estado. Então, o espaço da cidadania permitiu a reflexão crítica, o desenvolvimento não só da política, mas também o desenvolvimento do pensamento crítico da filosofia. E a filosofia, o último trecho do texto diz, olha, não é a mesma coisa que ciência moderna. Ciência moderna, experimental, empírica, é em outro momento. A filosofia vai dialogar com a ciência moderna, mas a filosofia é uma disciplina anterior à ciência moderna, né? E aí você tem aqui, os vínculos entre os fenômenos indicados no trecho foram fortalecidos pelo surgimento de uma categoria de pensadores. E aí é um ponto interessante, que todas as alternativas elas vão apresentar algum tipo de pensador ou escola da filosofia grega. Mas veja, o texto está falando sobre política e cidadania. E todos os itens que são colocados aqui podem falar relacionados aí de filosofia, de pensamento do mundo antigo, mas relacionado à política, debater, falar em público, fazer parte então de um cenário de discussões racionais da política, é somente a alternativa que fala dos sofistas. Os sofistas, a princípio, não são filósofos, mas eles coexistiram com a filosofia clássica. Os sofistas eles seriam algo parecido com retóricos, estudiosos da linguagem, hoje trabalhariam com marketing, comunicação. Os sofistas hoje seriam professores de redação, ensinavam técnicas de argumentação em público, técnicas de falar num debate, como vencer um cenário de discussões políticas. Portanto, embora os sofistas não sejam filósofos, no sentido essencial do termo, são os sofistas aqueles que estão no contexto histórico relatado da polis, da cidadania, e o caso mais exemplar de cidadania, a democracia de Atenas no período clássico. Por isso, os sofistas e o comprometimento com o ensino da retórica, da habilidade de falar em público. Então, muito cuidado com a interpretação de texto, porque embora a questão nos levasse a falar de filosofia, origens da filosofia e falar também de política, não está aqui colocando, por exemplo, a filosofia de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, que falam de cidadania, né? Está falando do contexto de formação dessa vida política. Então a leitura é muito importante, uma primeira leitura bem feita e você grifando, destacando ali com a sua canetinha, pontos, palavras que são fundamentais, vai te ajudar a contextualizar. E muitas vezes cuidado. Às vezes você vai encontrar um texto de um autor que você pode falar, nunca vi esse autor, nunca li profundamente este pensamento, mas o conteúdo que é o que importa. O conteúdo pode estar discutindo um assunto que é muito fácil, que você já trabalhou em sala de aula. Então, professor, se eu entendi direito, retórica sofista. É isso? Isso. Essa é uma boa chave fechadura conceitual que você colocou. Porque os sofistas, eles são retóricos. E qual que é a diferença aí com os socráticos e os platônicos, né? Quando falamos de Sócrates, lembre-se do termo dialética. Sofistas, retórica. Qual que é a diferença? Os dois trabalham com diálogos, mas têm metodologias e caminhos diferentes. A retórica, ela busca o convencimento, enquanto que a dialética de Sócrates está buscando o conhecimento. Para os sofistas, importa a vitória no argumento, no discurso, a persuasão.
para Sócrates, a linguagem deve ser um instrumento para alcançar a episteme, o conhecimento racional verdadeiro, verificável. Então, esses são pontos bem diferentes aí do uso da linguagem. Mas isso, pensou em sofista, lembra de retórica, é uma boa chave de memorização. Boa, perfeito. Eu vou prestar o Enem, então preciso... De verdade, vou... Então... Beleza. E se pensar em dialética, lembra do Sócrates. Sócrates, fechou. Beleza? Boa. A próxima questão, ela também vai abrir para a gente aqui uma discussão já em outro momento da história da filosofia. Nós temos aqui 2 textos, né? O primeiro texto diz o seguinte: os segredos da natureza se revelam mais sob a tortura dos experimentos do que no seu curso natural. Isso é do Francis Bacon, seu texto Novum Organum. E está citado esse texto dentro de uma outra obra que é O Véu de Ísis, ensaio sobre a história da ideia de natureza. Ísis é uma deusa egípcia que simboliza a natureza. Ela tem um véu. Segredos da natureza são ocultos para nós. Seu funcionamento, a sua lógica, ou seja, não temos um controle completo da natureza. Mas o Francis Bacon é um filósofo moderno, esse é um recorte importante, história do pensamento moderno no Enem. Então, o renascimento, o nascimento do método científico, a filosofia política também é importante, a epistemologia é importante, mas o nascimento do pensamento experimental, é aí que a gente tira o termo, né, empírico, né, empirismo, aquilo que eu experimento, que eu testo, que eu comprovo no laboratório ou numa observação dos fenômenos da natureza, né? Então, a natureza agora, o véu de Ísis pode ser tirado, eu posso compreender a natureza. E Francis Bacon tem uma frase que ela é boa para a gente memorizar o Francis Bacon e a ideia de ciência: saber é poder. Quanto mais a ciência avança, mais eu tenho potência, mais eu tenho poder de entender e compreender e administrar a natureza em meu favor. Então, esse primeiro texto, pensou em Francis Bacon, ou mesmo em método científico com Galilei, discussões a respeito de saída da Idade Média e entrada na Idade Moderna, método científico, controle sobre a natureza. Lembrando, fazendo aqui um parênteses, né, nesse ano nós tivemos um novo imortal na nossa Academia Brasileira aí de Letras, né, que é o Ailton Krenak, que é um líder indígena, escritor, e o Krenak tem uma série de escritos que podem ser aproveitados, já que a temática indígena ela é importante também ao Enem. O Krenak, ele faz questionamentos a respeito deste olhar que vem da ciência moderna e do positivismo no século XIX, de que a natureza é um objeto que pode ser controlado, manipulado. Não nos visualizamos como parte da natureza, mas a vida humana é natureza, nós somos natureza também. Esse é um olhar que o Krenak, que as comunidades indígenas compartilham. E que a ciência moderna, ela fez um afastamento dessa leitura de conexão da vida humana com a natureza. Esse é o primeiro texto. O segundo texto diz o seguinte: o ser humano, totalmente desintegrado do todo, não percebe mais as relações de equilíbrio da natureza. Age de forma totalmente desarmônica sobre o ambiente, causando grandes desequilíbrios ambientais. Retirado da obra, a dimensão ambiental na educação. Então vejam, uma questão importante aqui, esse texto 2, ele vai falar sobre o que a gente chama de antropoceno, que é o impacto que o ser humano causa na natureza. Por exemplo, discussões sobre qual o papel do ser humano no aquecimento global, ou mesmo na extinção de espécies, né? Em que medida que o ser humano criou essa alteração de um equilíbrio, de uma harmonia natural. Então, os 2 textos aqui estão falando de natureza, mas perspectivas diferentes, né? Perfeito. Aí diz assim: os textos indicam uma relação da sociedade diante da natureza caracterizada pela objetificação do espaço físico. É uma maneira mais bonita, mais refinada, um vocabulário um pouco mais erudito para falar: o ser humano trata a natureza, o espaço físico, como um objeto, uma coisa que lhe é manipulável, que pode se tornar uma propriedade humana, né? Então, esse tipo de alternativa, numa primeira leitura, para quem está um pouco nervoso, às vezes pode dar uma dificuldade maior do que de fato é. Porque a gente só tem aqui uma linguagem um pouco mais refinada para falar sobre essa ideia de controle da vida humana sobre a natureza.
Você que é biólogo sabe muito bem, né? Que essa relação homem-natureza, ser humano-natureza, é uma relação que produziu e produz, infelizmente, uma série de problemas brasileiros e aí internacionais também, né? Opa. Então esse é um assunto importante, ciência moderna e também a objetificação da natureza. Você deu uma dica a qual pelo menos eu não sabia. Imagino que algumas pessoas que estejam ouvindo e vendo também não sabia, que é do Krenak. Eu de Isso, fato não tinha essa noção. Então o Krenak ele vai meio que se opor ao que era dito. Uma tradição que nasce aí com autores como Francis Bacon de utilizar a ciência como um instrumento de controle e de exploração da natureza. E não fazer parte Exatamente. da natureza em si. Se nós lembrarmos de um outro filósofo moderno, o racionalista, o René Descartes, né? Ele cria aquela famosa distinção corpo e mente, né? Tem em Platão essa distinção, mas no pensamento moderno é o Descartes, né? O ser humano é algo que pensa, um ser pensante, e o pensamento não se confunde com o corpo, porque corpo é matéria e corpo é objeto. Reextensa é objeto, extensão, recogitan é pensamento. Então, o pensamento, que é o que nos define enquanto seres humanos, ele é diferente dos objetos materiais, do copo, da caneca, da mesa, de tudo que está ao nosso redor. Então, eu poderia considerar que tudo, a realidade, a natureza, é uma extensão que está para além do pensamento, logo está para além do ser humano. O ser humano não se confunde com o que é material ao seu redor. E, portanto, o pensamento poderia instrumentalizar isto que está ao seu redor. Então, essa separação corpo e mente depois se estendeu ser humano e natureza. Né? E isso gera problemas. Então, é importante considerar que esses autores brasileiros de relevância atual, Ailton Krenak, Djamila Ribeiro, com questões relacionadas a feminismos plurais, o feminismo negro, ou mesmo Silvio Almeida, a ideia de racismo estrutural, autores que estão aí em atividade, estão produzindo, estão nas redes sociais e que também podem ser utilizados como material para compor essas discussões do Enem. Perfeito. Okay? Excelente dica. De verdade. E o próximo tema aqui, né? Eu separei 3 temas aqui de filosofia. Próximo texto. Essa daqui é uma área que a gente chama de epistemologia. Epistemologia vem de episteme, conhecimento, e logia, logos, estudo, ciência. Então, uma área que o Enem historicamente tem explorado é a relação do conhecimento humano, o que se pode compreender com o conhecimento humano, e aquilo que é entendido por esse conhecimento humano, né? O objeto, a natureza, os conceitos, as ideias. Será que as ideias, elas são construídas na nossa mente, ou nossa mente já nasce com certas ideias previamente já presentes, naturalmente existentes na nossa mente? Será que nós já nascemos com linguagem, ou a linguagem é um processo puramente cultural adquirido? Será que noções como justiça, presentes em tantas comunidades humanas, são projeções a partir de experiências dos fenômenos da vida, ou, na verdade, é um atributo natural da mente humana, o que a gente chama de inatismo? Faz parte do seu ser, nasce com você, não é adquirido, faz parte da sua estrutura subjetiva. Então, essa discussão, como é que a mente humana funciona, como que as ideias se formam, qual é a sua origem, o que podemos saber, é uma discussão da epistemologia. E o Enem explora, historicamente, 3 linhas do pensamento moderno sobre epistemologia. Uma linha é o racionalismo, que tem como grande nome o Descartes, que a gente falou agora há pouco, o René Descartes, e o racionalismo considera que não devemos confiar no corpo, nos órgãos sensoriais. Eles nos dão estímulos importantes, mas eles não são plenamente confiáveis. Podemos ser enganados pela visão, pela audição, pelo tato. Temos interpretações equivocadas. Então, o que seria confiável? As faculdades mentais, o uso da razão. Essa é a grande ferramenta de compreensão da realidade. Esse é o racionalismo. O empirismo, empírico, experimental, uma influência também da ciência que está nascendo, nós devemos confiar nas experiências sensoriais. Ou, pelo menos,
considerar que a nossa razão, ela se organiza a partir dos estímulos das experiências sensoriais. Eu sei que esta caneca tem água fresca porque os meus órgãos captam esses estímulos do meio, esses fenômenos naturais, e eu posso desenvolver o conhecimento. Água, frio, caneca. Então, o conhecimento ele não é inato, ele é adquirido. Empirismo. Então, 2 pontos importantes: epistemologia, racionalismo, a razão é a fonte do conhecimento; empirismo, o conhecimento deriva das sensações, das experiências. E a terceira linha, ela é do iluminismo, do Immanuel Kant, que é um tipo de síntese. Kant considera que nós temos algumas ideias inatas, são estruturas mentais que nascem, né, com o nosso ser, e existem ideias que são adquiridas e formadas a partir da interpretação que essas ideias inatas, elas realizam na transformação, na codificação, na tradução dos estímulos que o nosso corpo dá. Perfeito. Então, se eu só tenho o estímulo sensorial, eu não consigo interpretar. Sou como os animais. Vivo pelo instinto, mas não compreendo o mundo ao redor. Se eu só tiver o conhecimento puro, ideias inatas, como linguagem, gramática, tempo, espaço, causalidade, eu não vou conseguir traduzir nada, porque eu preciso do estímulo sensorial. Então, Kant cria uma síntese, que é o que a gente chama de revolução copernicana do pensamento. Como Copérnico mudou a leitura de geocentrismo para heliocentrismo, o Kant mudou a leitura de um conhecimento externo para um conhecimento interno, mas um conhecimento que não é apenas experiência e não é apenas também racionalidade pura. O conhecimento aí depende de uma interação, mente pensante, fenômeno observado. Essa interação gera o que a gente chama de criticismo. O pensamento do criticismo de Kant é uma síntese entre racionalismo e empirismo. Então, racionalismo, razão; empirismo, sensação; Kant, uma síntese das duas possibilidades. Perfeito. Beleza? E aí, a pergunta segundo o autor, né, David Hume, a gente não leu o texto, né, o David Hume é um empirista, aqui o texto é uma investigação sobre o entendimento humano. O David Hume começa a contar uma história sobre Adão, o primeiro homem, as sensações. Então, ele vai criar uma narrativa, um pequeno roteirinho sobre como que as ideias elas se formam e como que a gente percebe os fenômenos a partir das experiências. O David Hume e o John Locke são 2 empiristas britânicos, beleza? E aí você tem uma alternativa que fala que a vivência dos fenômenos do mundo, as experiências dos fenômenos do mundo, seria a origem do conhecimento, que é a pergunta. Quer captar os estímulos ali. Exatamente. O Enem já perguntou só sobre racionalismo, só sobre empirismo, e já utilizou o Kant para falar das duas possibilidades também. Tem que estar ligado nos 3. Exatamente. Então a palavra-chave aqui, epistemologia, estudo do conhecimento humano. Perfeito. Beleza? Entendi perfeitamente. Show de bola. Então agora a gente vai migrar para sociologia. Encerramos filo. Isso. Claro, há outros assuntos, mas a gente está tentando, no espaço de tempo que a gente tem, pontos assim que tem uma grande incidência. Perfeito. Beleza? Bom, então esse daqui a gente vai tratar de 2 textos, né? O primeiro é a Carta de Veneza, de 1964. É um documento que está no site do IFAM. IFAM é um instituto uma autarquia do governo, um instituto ligado ao Ministério do Turismo, de preservação do patrimônio histórico e artístico nacional. Essa que é a ideia da sigla, né? O Instituto de Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Então, por exemplo, você vai para Ouro Preto e tem lá, nossa, as igrejas barrocas de Ouro Preto. É um patrimônio histórico brasileiro, cultural e um patrimônio da humanidade. O órgão internacional que cuida de patrimônio da humanidade é a Unesco. Uma notícia da semana passada, com a seca dos rios lá no Amazonas, apareceram pinturas rupestres. E aí foram... teve um pesquisador até que ele foi lá com argila, pintou tudo, porém não com autorização do IFAM. Sim. Então ele fez de forma correta tudo, mas ele foi assim, massacrado na internet. Falou, pô, você tá pintando pintura rupestre e tal. O IFAM tem procedimentos, existem equipes que vão avaliar
A cultura material, que é quando a gente tem uma materialidade de um objeto, de uma produção artística cultural, como, por exemplo, o Cristo Redentor. Aquilo lá é um objeto que ocupa um lugar no espaço, no tempo, e ele, na sua materialidade, ele configura uma identidade do Rio de Janeiro e do Brasil. Então, aquilo é um patrimônio material, histórico e artístico nacional. Tem a ver com a nossa identidade. Agora, existem também patrimônios que são imateriais. Por exemplo, o frevo, que é uma dança típica nordestina. Então, esse é um elemento que constitui uma identidade, mas ele é um saber e uma prática coletiva. A capoeira E tá também. conectado ao IFAM. Exatamente. Perfeito. Então, o IFAM, ele é o órgão responsável por esse cuidado, zelo, né, da preservação cultural. E o Brasil é um país plural, Opa. em possibilidades. Então, quando você tem algum objeto histórico, artístico, seja de uma pintura rupestre, né, ou seja, até mesmo uma produção cultural recente, né, o Maracanã, né? Aquilo é um estádio que simboliza também um elemento identitário brasileiro, que é o futebol. É um elemento cultural inglês, mas que teve configurações brasileiras no futebol e da história do Brasil. Você destruir o Maracanã e reconstruir ele todo moderninho, você está ali desconfigurando uma identidade histórica, uma memória social. Então, isso não pode ser feito de qualquer maneira, né? Perfeito. Beleza? Pacaembu. Exatamente, o Pacaembu, né? A ideia de você desmontá-lo. Olha, não, isso daqui já não tem mais uma função econômica. Mas você tem um elemento que ele é invisível, que é a memória social, né? E que configura os laços, a coesão dos indivíduos que compõem uma sociedade, né? Perfeito. É você morar muitos anos numa casa, imagina um belo dia você sai, alguém demole. A parte de você foi embora, né? Com Isso. aquele objeto, com aquele espaço de convívio, né? Bom, mas voltando, né? Então a gente tem aqui a Carta de Veneza, um documento que está falando aqui a respeito de elementos culturais também. Veja, portadoras de mensagem espiritual do passado, as obras monumentais de cada povo perduram no presente como testemunho vivo de suas tradições seculares. A humanidade, cada vez mais consciente da unidade de valores humanos, as considera um bem comum e, perante as gerações futuras, se reconhece solidariamente responsável por preservá-las, impondo a si mesma o dever de transmiti-las na plenitude de sua autenticidade. Elemento cultural importante, isso não é apenas um assunto brasileiro, é um assunto da humanidade, questão de preservação de identidades culturais. O segundo texto, Manual do Patrimônio Histórico, lá de Porto Alegre, né? Patrimônio histórico, patrimônio que pode ter um tombamento, como um prédio, por exemplo, histórico, pode ter aí o tombamento, ou um elemento imaterial, um saber. O queijo Minas, o queijo é um objeto, mas o produzir, a metodologia, passar de geração em geração, como é que se produz o queijo canastra, né? Isso é um patrimônio histórico imaterial, é uma cultura que define aquela sociedade. Os sistemas tradicionais de proteção se mostram cada vez menos eficientes diante do processo acelerado de urbanização e transformação de nossa sociedade. A legislação de proteção peca por considerar o monumento, até certo ponto, desvinculado da realidade socioeconômica. O tombamento, o ato de preservar, então, aí um patrimônio, né, material, ao decretar a imutabilidade, ele não pode mudar, eu não posso alterar a sua configuração material. Então, ao decretar a imutabilidade do monumento, provoca a redução do seu valor venal e o abandono, o que é uma causa, ainda que lenta, de destruição inevitável. Então, veja, um outro problema, né? O Pacaembu que você citou. Como é que a gente vai tornar aquele elemento material preservado e ao mesmo tempo que ele dialogue com as dinâmicas de uma cidade grande, com as dinâmicas socioeconômicas, né? Por isso que muitas vezes no processo de tombamento é necessário uma ação conjunta de outros órgãos para você revitalizar o uso daquele local, né? Se ele no passado for utilizado como em Santos a gente tem o Museu do Café. Lá em Santos, o Museu do Café, ele foi uma bolsa de valores, de negociação de sacas de café. Perfeito. Não é mais utilizado para isso, se tornou um museu. Você pode, então, tornar um local que historicamente foi um hotel, historicamente foi uma igreja, isso você vai encontrar, por exemplo, na Irlanda. Tem lá templos que as pessoas foram deixando de frequentar, mas é mantido aquela estrutura, é feita uma manutenção e zelo, e se tornou um pub, se tornou uma casa noturna, né? Então ela é ainda um local de convívio social, mantém-se ali também
placas que contam a história, você pode tornar aquele local um local não apenas de uso comercial, mas também de manutenção da memória viva daquela comunidade. Passa na frente, você lembra daquilo, que, enfim. Exatamente, é um cartão postal, faz parte, né, da vida contínua daquela comunidade. Então, um tema que o Enem gosta de trabalhar é cultura. Então, cultura material, imaterial, preservação, variedades culturais. O Brasil é um país continental, tem variedades culturais. Então, respeito das tradições indígenas, as tradições quilombolas, a manutenção de determinadas linguagens também práticas, né? Dialetos locais. Então, a língua também pode ser considerada um patrimônio, né? Daí você tem aqui uma pergunta, escritos em temporalidade histórica aproximada, os textos se distanciam ao apresentarem pontos de vista diferentes sobre políticas de conservação de bens culturais. Perfeito. Aí você tem um primeiro texto, que ele é um pouco mais antigo, falando sobre práticas de preservação, e o outro texto falando, olha, existem novas dinâmicas que a gente tem que levar em conta. No passado, muita gente considerava que patrimônio é só aquilo que poderia tocar, fotografar, e de certa maneira ter uma objetificação, né, no tempo. Mas existem outros elementos culturais que devem ser também preservados e mantidos vivos em suas atividades. Perfeito. Beleza? Perfeito. Próximo tema, então, a gente falou de cultura, né? Arte, preservação de identidades culturais. A gente tem aqui um texto que está falando a respeito de ocupação urbana, né? Você já deve ter ouvido falar do assunto movimentos sociais. Movimentos sociais é um assunto que o Enem gosta de trabalhar, então a gente pode falar de feminismo, o papel das mulheres na história, suas lutas e conquistas, movimentos ligados às lutas por direitos de negros no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo afora, isso desde Black Lives Matter, o movimento pelos Civil Rights dos anos 60 nos Estados Unidos, o movimento negro no Brasil, ao longo da história, em especial do abolicionismo, movimento abolicionista no século XIX, Luiz Gama, André Rebouças, pegando agora no século XX as variadas discussões do movimento negro, como, por exemplo, o feminismo negro, aí uma interseccionalidade, né? Você trabalhar aí com duas formas de identificação, a questão de gênero, feminismo, e a questão do racismo, né? A identidade afrodescendente no Brasil e sua histórica luta por visibilidade, espaço, direitos e garantias. Você tem várias possibilidades de movimentos sociais. Aqui a gente tem um exemplo de um movimento social urbano, a questão da ocupação de terras, a luta pelo direito de habitação e moradia. Um exemplo disso, a gente pode pegar o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Não confundir com o MST, esse é um outro movimento social, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Então, a gente tem recortes no Enem de movimentos sociais ou lutas sociais. Isso pode estar casado com a ideia de Constituição. Isso pode estar casado com a ideia de direitos ao longo da história. Por exemplo, a gente vai falar aqui agora de habitação. Vamos ver o texto aqui, né? Após 7 anos da ocupação de um terreno abandonado em Santo André, no ABC Paulista, os condomínios Novo Pinheirinho e Santos Dias foram inaugurados, com a presença de representantes dos governos federal, estadual e municipal. A ocupação começou em 2012 e, desde então, o movimento via reivindicando o direito de usufruir do espaço para a construção de casas. A Carta Magna, e Carta Magna seria a Constituição, a carta máxima das leis do país, em seu artigo 6º, garante a todos os brasileiros o direito à moradia. Este é um direito social e é importante, né? O Enem trabalha com direitos civis. E o que são direitos civis? Do indivíduo. Seu Sim. direito à vida, à liberdade, à propriedade privada. Direitos sociais são direitos, garantias coletivos. Direito à saúde, o SUS, que foi criado na Constituição de 88, a legislação para um sistema único de saúde. O direito à habitação, que está sendo colocado aqui, é um direito coletivo. Direitos trabalhistas, direito à educação, uma universalização educacional, são todos direitos sociais. Direitos políticos, o Enem também trabalha. Participação política do cidadão. Desde votar, você fazer parte de um grupo político, fundar um partido, ter participação em plebiscito, referendo, a possibilidade de você fazer um protesto,
a uma ação contrária na rua, ou manifestar um apoio a uma causa, todas essas liberdades e possibilidade de participação política, direitos políticos. E quando a gente fala de direitos humanos, a gente amplia, né? A gente fala de direitos que são universais, abrangem todos esses e atualizam questões como, olha, nenhum ser humano deve ser sequestrado, torturado, deve ter seus direitos cassados, deve sofrer perseguição política, religiosa. Então, o Enem trabalha com isso. Aqui, no caso, citou-se a ideia do direito de habitação garantido pela Constituição de 1988. Então, veja, eu poderia explorar o direito dos povos indígenas. Está garantido na Carta Constitucional. O direito sobre a terra, o direito de preservação da sua vida, da sua cultura, da sua dignidade humana. Então, existem várias possibilidades de você trabalhar com a noção de direito de cidadania. E dialoga muito com a geografia aí, né? Sim, Pra caramba. dialoga com geografia, com história, porque poderia ser aqui, ao invés de falar da questão de moradia, a gente poderia falar da Revolução Francesa. E aí teve a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Mas você pode lembrar de uma francesa da época, uma ativista, a Olympique Gouges, que foi uma mulher que propôs a Declaração dos Direitos do Homem e da Mulher, do cidadão e da cidadã. Então tem que ter uma declaração de direitos para as mulheres. Não tem apenas o cidadão, tem a cidadã. Então, mas o que aconteceu com essas mulheres da Revolução Francesa que reivindicaram igualdade de direito de tratamento, de participação política, de garantias como cidadãs? Elas foram silenciadas, até mortas. Perfeito. Né? Então, você pode criar esse efeito coringa quando se trata de direitos, né? Posso usar para vários momentos históricos, né? Bom, voltando, aí o texto apresenta uma estratégia usada pelo movimento social. Qual que é a estratégia? O objetivo é a habitação. Então a gente ocupa uma terra que por direito pode se tornar de utilidade social, que a Constituição brasileira ela fala que a terra tem que cumprir o uso social. Então, ela tem que cumprir um uso social. Tem uma terra ali que Tem que ela... ser útil. Exatamente. Ela está com o IPTU atrasado, é uma terra que está ali para especulação imobiliária, não está sendo aproveitada e você tem um problema de habitação. Muita gente que trabalha no centro de São Paulo, mas não tem condição de morar no centro de São Paulo ou numa cidade como aí Santo André, que também faz parte desse processo de megalópole em expansão, né? Então, uma estratégia de movimentos sociais pode ser a ocupação de terra que está em processo jurídico para você acelerar a ação do Estado. E veja, você teve ali depois dessa ocupação, foi feita toda a aprovação jurídica, legal, e tem representantes que são de prefeitura, governo estadual, governo federal. Não foi uma ação criminosa, foi uma aceleração de um direito constitucional garantido, mas que depende da participação da sociedade civil. Movimentos sociais também são formas de cidadania. Beleza? Perfeito. Bom, e agora a gente pode ir para mais uma temática. Um artigo, Constituição da República Federativa do Brasil. Veja como é relevante essa discussão. É o artigo 231, né? São reconhecidos aos índios. E esse é um tema, então, que você deve ficar muito esperto. No começo do ano se falou nacionalmente e internacionalmente a respeito de toda a violência que foi praticada com os povos Yanomami na fronteira norte do Brasil, Brasil-Venezuela, comunidade dos Yanomami ali sofrendo com garimpo ilegal, sofrendo com violência, porque havia uma ausência do Estado de garantia de proteção a essas comunidades. Nós temos também que pensar que essa violência não foi apenas uma violência física, psicológica, também é simbólica, que é a destruição cultural. Você teve crianças em estado de inanição. Existem várias violências ali relacionadas à população indígena, foram relatadas no começo do ano por inúmeros jornais, né? E que já vinha acontecendo desde muito tempo. Exatamente. Na medida que você fala de avanço da fronteira agrícola, da fronteira pecuarista, da fronteira mineradora, há um avanço econômico fronteiriço, muitas vezes até ilegal, esse avanço se dá por áreas de preservação ambiental e áreas de preservação indígena, e muitas vezes coincidem essas duas. Quais são as áreas mais protegidas do meio ambiente no Brasil? São as áreas que têm presenças indígenas. Perfeito. Então, quando você tem uma violação desse espaço ambiental,
você também impacta um espaço social indígena. Se você viola essa área indígena, você impacta ambientalmente também a sociedade. E não é mais um problema só brasileiro, que você cria um problema ambiental Claro. que tem impactos, consequências a longo prazo globais, né? Então, são reconhecidos aos índios a organização social, costumes, línguas, crenças, tradições e os direitos originários sobre as terras, o que a gente discutiu esse ano, marco temporal, né? Que tradicionalmente ocupam, competindo à União, ao Estado brasileiro, demarcar esses territórios, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, pela lei, só por esse texto, está falando desde preservação cultural, preservação de direitos desses cidadãos brasileiros que são os povos originários e também as terras. Então a pergunta ela poderia ir para qualquer uma dessas possibilidades. E como o Enem ele trabalha, né, tanto com a questão social, mas com a questão cultural, você tem que ficar esperto. Pode ser uma questão que vai caminhar para a preservação da identidade cultural. Perfeito. Pode ser uma questão que vai trabalhar com a questão ambiental, com a questão da terra, com a questão social, certo? Bom, a persistência das reivindicações relativas à ampliação desse preceito normativo tem em vista a vinculação histórica fundamental entre, e aí o item C dizia, espaço e sobrevivência cultural. Juntou os dois. Sim. É a manutenção das terras indígenas, o espaço e a preservação de sua cultura e identidade. Isso aí. Aliás, esse assunto deve cair em todos os processos seletivos. Fica esperto com essa temática, né? Prós como a UERJ, por exemplo, né? Lidam bem com isso, né? A Unicamp também. Fica esperto com essas possibilidades. FUVEST, Unesp, enfim. Fechou. Certo. Tem mais alguma coisa ou não? Esses são os temas que foram recortados, né? Boa, perfeito. Como eu disse, há outros, né? Fique esperto quando a gente fala, então, de filosofia também, né? Não deu pra gente explorar tanto, mas questões como ética, né? Diferentes momentos da história da ética, né? Ética em Aristóteles, do mundo antigo, ligada à cidadania política grega, a ética de Kant, do imperativo categórico, a ética utilitarista, que o Enem já explorou algumas vezes, que é uma ética da utilidade, uma ética da consequência, do bem-estar para o maior número possível de pessoas. E no campo da sociologia, né, é importante sempre ter o olhar para a sociedade brasileira, né? Então, os intérpretes do Brasil, né, a ideia de democracia racial, questionar essa ideia de democracia racial com a presença do racismo histórico no Brasil, democracia racial vinculada muitas vezes ao Gilberto Freire ou ao Florestan Fernandes, que ataca, questiona, contraria essa ideia de democracia racial. Né? Você tá meio doce, vem uma abelha aqui tentar te polinizar durante o podcast. Né? É isso. E também lembrar, né, de um outro elemento de identidade social brasileira, o Sérgio Buarque de Holanda, né, o homem cordial da obra Raízes do Brasil. O que define o brasileiro seria a sua cordialidade, a confusão entre o espaço público e privado, né? As fronteiras entre a vida pública, os deveres e a vida privada, os interesses particulares, muitas vezes no Brasil se misturam. Aqui é um país que marca-se muito o personalismo, os vínculos afetivos, familiares, e muitas vezes em detrimento de uma ordem que seja burocrática, legal, normativa para todos, né? É o que reclama-se muitas vezes, né? No Brasil a gente abre muitas exceções para os conhecidos e amigos, para os próximos, e com isso, abrindo exceções, a gente quebra a ideia de norma, de regra, de isonomia, mesmo tratamento para todo mundo, né? Então, Estado brasileiro e estabelecer um Estado que seja de direito, de democracia, válido para todos, existe também responsabilidade e dever de todos também. Boa. Beleza? Fechou. Perfeito, professor. Muito obrigado aí. Que isso. Pelo seu tempo, pelas dicas. Tenho certeza que o pessoal gostou muito. E se quiser dar uma dica final aí, uma boa prova, enfim, as últimas palavras para esse pré-ENEM. Vou desejar para vocês aí uma ótima prova. Leiam com atenção, tentem manter tranquilidade. Sempre é bom pensar que uma tranquilidade emocional, ela vai repercutir bem num bom desempenho na resolução das questões variadas que vocês vão realizar. Sei que muitas vezes é difícil, então
tente não chegar em cima da hora, tente não discutir com familiares e amigos no dia, mantenha isso em mente, né? Nós estamos aqui em um processo seletivo, não é preciso transformar isso em um terror, em uma situação de medo, é uma avaliação. Vocês fizeram tantos simulados, vocês se prepararam tanto, vocês fizeram resumos, viram videoaulas, fizeram exercício, o trabalho foi feito. O trabalho foi feito. E como diz a parábola do semeador, desde os textos bíblicos, passando aí pelos sermões do Padre Vieira, né? A semente foi lançada. O terreno é bom e fértil. Deixe então que floresça em você todo esse conhecimento que já está bem semeado, bem alojado, porque vocês são terreno fértil. A gente acredita muito em vocês, tá bom? É isso. Fechou. Muito obrigado Falou, pelas até mais. palavras. É isso. Se você gostou, curte aí, compartilha, enfim. Siga o H Plus nas redes sociais, vai achar o @piratinha. Não é? É @piratinha? Piratinha, com Perfeito. Y no PY. Vai Né? achar o Piratinha. Tá bom? E até a próxima. Valeu pela participação. Falou. Tchau. Tchau. Até mais. Valeu.